Deus, te agradecendo desde já, Senhor, pelo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer ainda nesta noite. Usa a vida do teu servo, Senhor, enche ele, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, para que a tua palavra venha tocar no nosso coração, para que possamos, ó Pai, sair daqui ainda mais satisfeito com tudo que o Senhor já fez e com tudo que o Senhor continuará fazendo na nossa vida, Pai. Ele é um vaso novo, ele é um vaso preparado, adornado, Senhor, pelo Senhor, para que a honra, a glória seja tua, Pai. Usa a vida do teu filho nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Só para acrescentar aqui o casal que nos acompanha, juntamente com a filha, são nossa cobertura em Londrina, são nossos pastores diários. É muito bom saber que tem pessoas que nos amam, que cuidam da gente, que nos recebem. Quando nós chegamos em Londrina, eles nos acolheram. Aleluia. E é tão bom saber que tem um pai presente, um pai perto. Te amo. Estar aqui, pessoal, é muito bom. Só de saber, só de ter lido a palavra, de nós termos lido a palavra, termos interpretado, encenado ela aqui, nós já fomos muito edificados. Amém? Nós já fomos transformados. Deus já falou muito. Deus já tem tocado muitas vidas aqui. E a palavra é viva e eficaz. Então, eu creio que ela cumpriu no meio de nós o propósito dela, que é curar, que é nos trazer na presença do Pai, que é nos aproximar daquele que nos criou. O teatro que nós vemos aqui, ele relata todo o processo da criação, da ideia de Deus para o ser humano. E todo esse processo de ter que refazer esse vaso, de ter que reconstituir esse vaso, fazer de novo. Só Ele pode fazer isso, só Ele pode preencher, só Ele pode refazer isso da forma correta. Eu queria que você curvasse sua cabeça comigo, para que nós fizéssemos mais uma oração. Feche os teus olhos, não disperse, não perde nada do que pode estar acontecendo aqui na frente. Aleluia! Com os olhos fechados, faz a sua oração, mas preste atenção em tudo que vai estar acontecendo aqui. Deus, nós somos chamados à casa do oleiro, Senhor. Esse cenário aqui, Pai, esse templo, esse lugar, foi o lugar que o Senhor chamou nós, os profetas dessa geração, Senhor, para estarmos aqui na casa do oleiro, porque aqui o Senhor vai falar conosco acerca daquilo que o barro, daquilo que o vaso, meu Pai, é capaz. O Senhor nos chamou aqui, Pai, para nos mostrar que o Senhor pode nos fazer de novo, o Senhor pode nos refazer, Senhor, e o Senhor pode nos encher, Pai. Mas também existe uma situação que o Senhor fala na Tua palavra em Jeremias 18, que se nós obedecermos a Tua palavra, se nós cumprirmos o plano original, o Senhor retém toda a maldição e o Senhor libera toda a graça. Mas se nós desobedecermos, Senhor, se nós não cumprirmos o plano original, o Senhor retém toda a bênção e o Senhor libera toda a desgraça. Deus, hoje, estando aqui convidados para estarmos na casa do oleiro, Senhor, nós queremos sair daqui com toda a bênção, Senhor, com toda a graça, com porção completa, Senhor, com porção dobrada. Deus, não permita que saiamos daqui como nós chegamos, Deus, mas que saiamos daqui, Senhor, cheios da Tua glória, cheios da Tua presença, cheios do Teu amor, Deus, e que possamos ser mensageiros da Tua promessa, da Tua graça lá fora, Senhor, porque ser crente aqui dentro, Deus, é muito fácil, é gostoso, mas lá fora, muitas vezes nós somos relativos, Deus. Deus, ao chegarmos aqui na casa do oleiro, meu Pai, que o Senhor possa realmente transformar-nos, que o Senhor possa nos refazer, nos fazer de novo, meu Pai, para chegar lá fora e ser sal, ser luz, ser tempero para este mundo, Senhor. Anunciar aos cativos as boas novas do Senhor, meu Pai. Trazer liberdade, meu Pai, àqueles que estão em prisão. Deus, use a cada um de nós após sairmos daqui, Senhor. É assim que oramos e que cremos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quem esteve conosco aqui ontem,
começamos um trabalho, uma palavra, e eu creio que eu fecho ela hoje. Mas quem não esteve, eu vou fazer só 2 minutinhos aqui de recapitulando. Então, Deus chama o profeta para ir à casa do oleiro, e lá ele fala acerca daquela geração, acerca do que ele iria fazer, da mesma forma que nós somos chamados aqui, para que nós pudéssemos entender coisas do reino de Deus, coisas que iriam e podem acontecer, desde que nós estejamos com o nosso coração aberto. Então, o que eu falei ontem? Eu falei que Deus fez tudo, Deus fez os céus e a terra, Deus fez tudo perfeito e agradável, mas Deus, Ele é um Deus que confia em quem para realizar a obra dele? Em nós, em mim e em você. E aí Deus, Ele confiou no homem a continuidade. E aí esse homem simplesmente, ele fracassou. E Deus precisou fazer de novo uma nova aliança. E aí Deus confiou. Primeiro Deus confiou em Adão e Eva, e eles de alguma forma fizeram de uma forma errada e não foi legal. Deus teve que refazer de novo, fez com Noé. Amém? E aí Noé também fez algumas coisinhas que não foi legal. E aí mais para frente, já contemporaneizando aquilo que está mais perto da nossa realidade, Deus traz cura para uma geração através de uma menininha de 12 anos e uma mulher que 12 anos estava sofrendo. Amém? Amém. E aí, no momento em que Ele traz cura para aquela geração, Ele dá condições para que aquela geração pudesse sonhar de novo, pudesse realizar de novo, e que ela pudesse crescer em estatura e graça. Amém? Amém. E hoje, já falando da palavra de hoje, eu quero dizer para vocês que só 2 coisas vão nos sustentar no dia da nossa tentação, no dia da nossa dificuldade. Quem é que passa por dificuldade? Sou eu? Ou tem mais alguém aqui que compartilha comigo tempos difíceis? Nós passamos tempos difíceis, não é verdade? Mas o que nos sustenta no dia da dificuldade? Aquelas palavras dos pensadores, aquelas palavras de motivação, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, isso sustenta alguém? Não. Filho de peixe, peixinho isso sustenta alguém? Não. Rogue nasce torto, você morre torto, isso sustenta alguém? Mas o que sustenta, o que nos sustenta, o que vai nos sustentar no dia da dificuldade, meu querido, é tudo aquilo que você leu da palavra de Deus, tudo aquilo que você conhece da palavra de Deus, tudo aquilo que você entende, lê diariamente, aquilo que você traz para dentro de você da palavra de Deus. Quando você tem dificuldade financeira, você lembra do quê? Do que você lembra? Filipenses 4,19, gente. Quem não lê Bíblia aí, o que fala lá? Que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Se você passa por dificuldade financeira e você puder declarar essa palavra, eu tenho certeza, da mesma forma que a irmã do Eli foi abençoada, você também vai. Porque Deus quer te suprir. Isso é a palavra dele. Isso é bênção para mim e para a tua vida. Quando você está lá solitário, você pensa em quê? Pensa em Deus, mas não tem uma palavrinha lá que fala? Geralmente a gente encontra algumas palavras que falam certinho para algumas situações. Se você pegar lá no Salmo 27:10, vai falar o quê? Que Deus vai sempre, Deus não vai deixar com que você fique órfão, que você fique afastado. Deus vai colocar pessoas, Deus também vai te sustentar, vai ser seu pai, vai suprir você dessa ausência de pessoas. E muitas vezes você tem que declarar a palavra. E aí quando você tem dificuldade, quando você tem uma enfermidade, o que você faz? Isaías
as pisaduras de Jesus, nós somos sarados. Não é assim que muitos crentes, alguns não usam, alguns não fazem uso disso. Deus fala para você usar a palavra dele. Alguns não fazem uso, mas é a palavra de Deus que vai te sustentar nos dias difíceis. O dia que o vaso estiver aqui, tiver que ser quebrado, é a palavra de Deus que vai sustentar ele. Mas a segunda coisa que vai sustentar esse vaso é o quê? As experiências que nós tivemos com Deus. As experiências que você e eu, que nós tivemos com esse Deus maravilhoso, é ela que vai nos sustentar no dia da dificuldade. Porque quem não tem experiência com Deus, meus queridos, vive do quê? Das experiências dos outros. Quem aqui é filho de crente? Filho de crente velho, aquele crente assim que nasceu na igreja, cresceu na igreja e está até hoje na igreja. Eu não vi quem me trouxe água ontem, nem quem trouxe hoje, mas que nunca falte água na sua casa, viu, igreja? Muito bom. Então, falando aqui, as experiências que você teve com Deus vai te sustentar no dia difícil. A Noeli acabou de falar aqui, a irmã Noeli acabou de falar que ela ficou um tempo enferma. Ela teve um tempo de dificuldade, mas aí a palavra de Deus sustentou ela, e a experiência que ela teve com Deus reforçou isso. Amém? Amém. Meus queridos, ontem, quando eu saí daqui, eu estava lá junto com o irmão Galego e com algumas pessoas, e nós estávamos compartilhando um tempo legal. O telefone nosso tocou. Coisa linda. Uma informação bem legal. A minha sogra que mora em Cornélio, eu moro em Londrina, minha sogra mora em Cornélio, e ela tinha caído dentro de casa, e ela estava lá, já fazia um tempo, no chão, e meu sogro não sabia o que fazer, ligou para o meu cunhado procurando a gente, no fim achou a gente, né? Aí nós saímos lá, nós chegamos lá na casa dela, já era algo em torno de meia-noite, e ela estava com, a gente não sabia ainda, mas ela era uma suspeita de fratura de fêmur, tá? Ela é uma senhora bem jovem, de 72 anos, né, Mimi? Uma menininha ainda, 72 anos, e ela caiu lá, e lá ela ficou, não podia mexer, e aí chamamos o bombeiro, graças a Deus tem bombeiro, para socorrer a gente, e eles foram lá e imobilizaram, tudo levou para Santa Casa, e realmente constatou uma fratura de fêmur, e nós passamos praticamente a noite no hospital. Aí eu pergunto, alguém pode dizer assim, mas você estava na igreja, estava orando, estava falando de Deus, estava fazendo as coisas certas, estava com as pessoas certas, e de repente veio uma notícia ruim. E minha esposa, quem conhece ela, já correu uma lágrima assim, uma assim, outra assim, e mais um monte, e aí desencadeou algumas lágrimas. Mas ela é uma mulher batalhadora, forte. O que ela fez? Ela acreditava na informação ali, ou naquilo que Deus podia fazer? Naquilo que Deus podia fazer. E aí eu dizia, acho que quebrou. Em nome de Jesus, não quebrou. Eu dizia, ela não é uma mocinha mais. Em nome de Jesus, minha mãe vai sair dali andando, não vai sair. Gente, tudo a ver com a minha palavra. As experiências que você tem com Deus te sustenta. Nós podíamos estar ali dizendo assim, eu pegar o telefone e ligar, Galego, é o seguinte, talvez nós não vamos poder continuar com vocês domingo, porque nós vamos ter que levar a minha sogra para Londrina, e coisa e tal, e coisa, aquele monte de coisa que todo mundo sabe. Gente, na primeira vez que o diabo bate o pé, muitos crentes correm, porque não tem palavra e não tem experiências com Deus.
nós temos um Deus que é fiel, um Deus que é vivo, um Deus que é presente, um Deus que é Pai, um Deus que está no meio de nós, não é verdade? Então, onde eu vou recorrer? Aquilo que sai da boca do médico ou aquilo que sai da boca do meu Deus? Então, o meu Deus diz que Ele vai me suprir de todas as necessidades. Você acha que Deus não está cuidando dela lá? Eu tenho certeza. Vamos dar uma salva de palmas para o meu Deus? Nosso Deus? Amém. Falando em experiências, meus queridos, eu quero dizer que experiências, elas não vêm pelo correio. Não chega assim um cartão postal e diz: sou uma experiência e vim te visitar. Experiência nós procuramos. Experiência, nós vamos atrás delas. Sabe por quê? Porque à medida que você busca Deus, Ele prova você, Ele forja você, Ele capacita você. Quantos de vocês querem ser intercessores? Amém. Quantos? Amém. Opa, aumentou um pouquinho mais. Quantos? Amém. Pastor, quase todos. Tem uns aí que deu uma... Quer ver que agora vai todo mundo? Quantos querem ser intercessores? Amém. Fechou, pastor. 100%. Quantos querem ser adoradores? Amém. Esse não precisa de todos, já todos. Deus procura dois tipos de pessoas na Bíblia: o intercessor e o adorador. Só esse. Só que existe uma situação que temos que tomar cuidado. Sabe por quê? O intercessor sem graça, sem glória de Deus, ele vira o quê? Ele fica místico. Ele fica místico, ele fica uma pessoa toda eclética, sabe um monte de coisa, sabe vários textos da Bíblia, e ele fica tudo cheio de não me toca, não me rela, e de repente ele está ali, um místico. E o adorador, sem a graça, sem a glória de Deus, vira o quê? Vira um artista. Ele canta muito bem, ele faz um solo muito lindo, maravilhoso, tem um dedilhado muito legal, mas ele é apenas um artista. Então, falando em experiências, meus queridos, eu quero dizer para você que Deus, Ele prova o ouro no fogo. Ele prova toda a pedra preciosa no fogo. E nós, eu e você, nós somos obras de Deus. E nós só vamos chegar diante desse Deus e olhar face a face com Ele se nós tivermos o quê? Sem santificação, ninguém verá Deus. Não há como estar na presença de Deus sem essa santificação. E aí, abre a tua Bíblia comigo, lá em João 20. Antes de ler João 20, quero só fazer um comentário que eu anotei aqui. Muitos de nós queremos abrir portas aqui no céu, aqui na terra, mas Deus quer levar a gente a abrir portas lá no céu. Muitos de nós confiamos aqui, na horizontal, confiamos em pessoas, apostamos todas as nossas fichas em pessoas, e aí quando essas pessoas elas não correspondem àquilo que nós aplicamos de credibilidade para elas, muitos de nós fracassamos, deixamos de acreditar na obra perfeita de Deus e começamos a fazer coisas que não nos aproximam de Deus. Então é muito importante que as nossas experiências elas falem conosco de uma forma que nós possamos trazer isso para falar assim: Deus, o que o Senhor quer fazer com isso? Aonde o Senhor quer me levar? Murmuração não vai levar você a lugar nenhum. Nós somos
coisas necessárias. Nós não vamos passar por coisas que nos agradam. Nós vamos passar por coisas que não nos agradam, mas são coisas necessárias para que nós possamos crescer. Amém? Amém. Já abriram João aí? João 24, 20 e 24. Amém? Então o que fala em João 20 e 24? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, na minha Bíblia fala Dídimo, outra Bíblia pode ser, está escrito outra coisa aí, tá? Não estava com eles quando veio Jesus. Aí eles disseram, então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Amém? Muitos de nós, quando lemos essa palavra, nós falamos assim, que Tomé é um homem incrédulo. Não é verdade? Quantas vezes nós falamos isso? Tomé é um cara incrédulo. E quantas vezes nós falamos assim para algumas pessoas que de vez em quando são incrédulas? Ô Tomé! Apelidamos a pessoa de Tomé. E às vezes isso é uma chocarrice, às vezes isso é uma ofensa. Obrigado, irmã, que nunca falte água na sua casa também. Glória a Deus. Muitas vezes nós usamos esse exemplo para diminuir as pessoas. Mas eu gostaria muito que esse espírito de Tomé viesse sobre nós nessa noite. Não um espírito de incredulidade, mas um espírito que diz, olha o que ele diz, meus queridos. Primeiro foi assim, os discípulos chegaram e falaram assim, eu não sei, mais ou menos, vamos contemporaneizar aqui com a nossa época aqui agora. Eu não sei o que Tomé fez, mas vamos imaginar assim, Tomé foi pagar a conta do celular, Tomé foi no mercado, eu não sei o que ele foi fazer. Mas eu sei que no dia que Jesus veio visitar os apóstolos, que eles estavam num lugar trancado, Tomé não estava. Aí os caras pegaram e falaram assim, ó, os apóstolos, amigão dele, falaram assim, Tomé, você deve estar em pecado, cara. Não é assim que a gente fala com as pessoas? Quando o pastor tem uma palavra poderosa aqui no púlpito, e aí o irmãozinho não veio. Aí você encontra na rua, irmão, você perdeu. Mas o pastor teve liberdade para operar lá porque você não estava. Porque você é pecador. Se você estivesse lá, tinha atrapalhado o pastor. E foi mais ou menos isso que eles fizeram. Tomé, eu não sei o que você fez, cara, mas eu sei que você não estava aqui, e Jesus veio aqui, e Ele falou com a gente, Ele revelou para a gente, Ele nos tocou, Ele falou com a gente, passou um tempo conosco aqui, e Tomé, você não estava. Olha para o teu irmão, fala assim para ele assim, cara, Jesus veio aqui, e você não estava. Como que você se sente agora? Responde para ele como você se sente. Jesus veio naquele lugar, falou com eles, e Tomé não estava. O que o Tomé falou para eles? Meu, eu não sei o que vocês fizeram, eu não sei o que aconteceu aqui, eu sei do seguinte, se eu não tiver uma experiência com Deus, com Jesus, não vai valer nada para mim. Eu só vou acreditar naquilo que acontecer comigo. Eu quero uma experiência com o meu Jesus. Meus queridos, por que eu perguntei para você quem é filho de crente? Não que é pecado ser filho de crente, pelo amor de Deus, a coisa mais gostosa do mundo é ser filho de crente. Mas eu quero dizer para você, para que você não viva nessa experiência dos seus pais. Você tem um líder porreta, um líder bom, um líder curado em Deus, um líder que fala com você, que profetiza a sua vida, que intercede por você, isso é muito bom. Mas e cadê a tua experiência com Deus? Cadê a minha experiência com Deus? Jovem, você, nós, eu também sou jovem, nós
galego é um meninão. Nós precisamos ter as nossas experiências, sabe por quê? Quando nós nos baseamos nas experiências dos nossos pais, nós ficamos assim, então, né? Aconteceu lá na minha casa algo, minha mãe e meu pai estavam orando e de repente um carão veio, algo aconteceu. Então nós não tínhamos nada para comer e meu pai falou: mulher, põe a mesa. E a mulher falou assim: tá doido esse rapaz. Mas então eu estava lá, falei: o que vai acontecer? E meu pai falou assim: vamos orar para abençoar o alimento. E todo mundo vai dar nada esse negócio aqui. E meu pai começou: Senhor, abençoe esse alimento. De repente a campainha. Aí meu pai fala: vai lá abrir e traz o alimento para a mesa. Como assim? E de repente chega o alimento. Aí todo mundo fala assim: oh, glória a Deus. Mas são experiências de quem? Do filho, da esposa ou do pai? Quem é que teve fé? Quem é que teve experiência com Deus ali? Você está entendendo o que eu estou falando? Então Tomé, meu querido, quando ele recebeu aquela informação, ele falou assim: eu acho legal, tudo bem, mas eu quero a minha experiência com meu Deus. Deus, que o Espírito de Tomé venha sobre nós nessa noite. Que nós tenhamos essa ousadia de desejar termos a nossa experiência com Deus. Aleluia. Sabe por que não é muito legal você se basear somente nas experiências dos seus pais? Eles fazem algumas coisas muito maldosas. Uma delas é morrer. Você sabia que os nossos pais morrem? E aí, morreu a pessoa que te levava a ter experiência com Deus. O que acontece com você? Volta para o mundo? Desiste de Deus? Ou vai dizer assim: Deus, meu pai morreu, minha mãe morreu, meus pais espirituais morreram, me leva junto, Senhor. É isso? E a mensagem que Deus quer passar para o mundo através da sua vida? E a mensagem que Deus quer levar para o mundo através da vida dos jovens? Como é que vai acontecer? Quem está comigo? Amém. Estão entendendo? Amém. Só que, infelizmente, meus queridos, infelizmente, nós que lideramos jovens por algum tempo, nós podemos falar isso com bastante autoridade. Infelizmente, eu quero dizer para vocês que, conversando com alguns jovens e alguns adolescentes, antes dos 15 anos, eles têm tido mais experiência com Satanás do que com Deus. E aí? O que vai acontecer com essa geração? Se ele continuar tendo muito mais experiências com Satanás do que com Deus? O que eu e você estamos fazendo que nós não levamos os jovens a ter mais experiências com Deus do que com Satanás? Você já percebeu que não nasce criança ateia? Não nasce criança ateia. Toda criança nasce em branco. Você não viu as criancinhas aqui dançando livremente? Estava o pessoal do louvor aqui, tinha uma menininha que não parava de dançar aqui. Gente, aquilo é a adoração mais perfeita que existe. Ela não está nem se importando com o que você está pensando. Ela não está nem se importando com o que está acontecendo. Ela está adorando a Deus. E se você falar para assim, ora, ela começa a orar. Agora, se você pegar um jovem de 12, 13 anos, de 14, 15 anos e falar, ora, ele fala, ora por nós aqui, ora para abençoar o alimento. Não, pelo amor de Deus. Ora para abençoar o jogo de futebol. Não tem vergonha. E para orar para abençoar o namoro, então? Pelo amor de Deus, isso é até pecado para abençoar o namoro. Se chamar Deus para o namoro, não tem namoro. Meus queridos,
em coisas que exaltam o nosso Deus. Hoje, nós estamos semeando para amanhã. O que você quer ser amanhã, nós temos que fazer hoje. O que você é hoje, você fez ontem. Se o teu hoje não está muito legal, é culpa tua. Porque você fez ontem o que você ia ser hoje. Estão comigo? Está legal aí ou está doendo? Hã? Fala para o teu irmão assim, mas nessa noite, Deus vai refazer tudo. Pode não ser da forma que você imagina, da forma que você quer, mas Ele vai te refazer da forma que precisa ser feito. Uma coisa eu te garanto. Se você deixar, você vai sair daqui hoje curado. Amém? Então, glória a Deus. Meus queridos, falando em experiência, você não fica assim meio irritado de vez em quando você, alguns, né, os que leem a Bíblia, os que não leem a Bíblia vão saber agora. O apóstolo Paulo, ele chegou ao terceiro céu. Isso não te irrita? Você não fica com uma inveja santa? Sabia que o cara chegou ao terceiro céu e eu não cheguei nem no primeiro ainda? Eu começo a orar no meu quarto, lá na minha casa, e eu fico falando assim, Deus, eu quero chegar ao terceiro céu. Deus fala, oi? Você não fica irritado? Como que eu faço para chegar no terceiro céu? Experiências com Deus. Eu quero ter, meus queridos, porque é isso que vai me sustentar. Você não fica irritado em saber assim que João, ele estava lá na ilha de Patmos, e ele achava que ele tinha tido todas as experiências com Deus, todas. Ele andou com Jesus, ele deitava a cabeça no ombro de Jesus, ele andava com Jesus, era Pedro, Tiago e João, que eram os três mais próximos de Jesus ali, e ele imaginava que ele tinha tido todas as experiências com Deus, não é verdade? Mas se você ler lá em Apocalipse 4, você vai ver Jesus falando assim, Deus falando assim, João, sobe para cá. E o cara estava velhinho na ilha de Patmos. Sobe para cá. Eu vou ter uma experiência com você. Imagina João fazendo aquele charme. Experiência com... Cara, eu andei com Jesus, meu. Eu vi ele multiplicar pães. Eu vi ele curar. Eu vi ele fazer um monte de coisa. Eu vi ele curar a filha de Jairo. Eu vi ele fazer a cura da mulher no fluxo de sangue. Eu vi tanta coisa. Eu já vi de tudo. Aí Deus fala assim, sobe pra cá. Aí ele pega o elevador da oração e ele sobe. E ele chegando lá no céu, aonde Deus revela o Apocalipse para ele, diz a palavra de Deus que ele chegou lá e ele ouviu a voz de Jesus como se fosse uma cachoeira. E quando ele olhou, a Bíblia fala assim que ele caiu como morto, porque tamanha experiência que ele estava tendo com Deus ali. Meus queridos, isso não te dá uma raiva santa? Alguém aqui que está no meio de nós, Deus falou assim, amado, galera, sobe para cá, eu quero ter uma experiência com você, e você vai revelar o fim dos tempos para essa geração. Quantos estão me entendendo? Quantos querem isso para a sua vida? Amém. Meus queridos, lembra disso, só duas coisas vai nos sustentar no dia da nossa dificuldade, e essas experiências são a essência daquilo que Deus vai fazer. Quem quer ter experiência com Deus? Amém. Então deseja isso, meu querido. No final do nosso culto, nós vamos sair daqui com muitas experiências com Deus. Comece a desejar isso no seu coração.
Continua, você está no 24 já, né? Vinte 19, deixa eu ler com você aqui. Ao cair da tarde, daquele dia, no primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, Paulo, dos discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Meus queridos, esses discípulos, eles estavam ali trancados, correto? Eu digo para você, Jesus, ele entrou naquele lugar, as portas não estavam abertas. Se Jesus não rompe aquele círculo fechado, aqueles homens nem iam saber que Jesus teria ressuscitado, porque eles estavam ali com medo, trancados, e eles estavam impedidos de ter qualquer tipo de relacionamento externo. Vocês entendem isso? E quais experiências eles podiam ter ali? Então, quando nós estamos trancados, quando nós estamos fechados em algumas coisas, trancados para aquilo que Deus vai fazer, nós não conseguimos ver as coisas, entender as coisas. Eles tiveram dificuldades naquele primeiro momento de entender que ali era Jesus, porque eles estavam fechados. E esse tipo quando nós estamos fechados, nós temos dificuldades de entender e de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós até lemos e até falamos: nossa, que palavra legal, mas que tipo de experiência ela vai levar você? Muitas vezes nós lemos a Bíblia como se fosse um livro comum e nada acontece, mas a palavra de Deus diz que a palavra dele é viva e eficaz e ela transforma vidas. E aquelas pessoas estavam fechadas ali, e eles estavam assim, com medo de estar lá fora, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Amém? Então, atitudes que impedem experiências com Deus. Uma delas fala assim: meu irmão, fala para ele, meu irmão, não fica fechado. Abra o seu coração. E se enche da palavra. Em nome de Jesus. Deixa eu revelar para você aqui. Você sabia que tem crente 007 e o 008? Crente disfarçado? Aqui nessa igreja tem, galera, crente disfarçado? O 007 e 008? Sabe aquele crente que no trabalho ele só trabalha, ele não é crente? Sabe aquele crente que na faculdade ele só estuda, ele não é crente? Aí, vou até contar uma piadinha. Piada de crente nunca é legal, tá, pessoal? Não precisa rir, nem para me agradar, tá? Diz um pastor aí que ele colocou o filho na faculdade e o filho tinha que fazer 4 anos de faculdade, e aí matriculou o filho lá e deixou o filho na faculdade, e o filho vinha de vez em quando para a cidade para falar com a família. O tempo todo ele passava na faculdade, e aí quando ele encontrava o pai, o pai falava assim: e daí, como é que está a faculdade? Legal, pai. O pai entendia: legal. Acabou na faculdade, ele falou assim: e daí, meu filho, como é que foi a faculdade? Pai, foi uma bênção, ninguém descobriu que eu era crente. Eu falei que ele precisava rir. Que tipo de experiência nós queremos ter com Deus? Então vamos lá, do 19 a 38, voltando um pouquinho a leitura aí. Posso ler? Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, então foi
José de Arimateia e o requintou e o corpo de Jesus. E também com ele foi quem? Nicodemos. Era o 007 e o 008. Eles, se você ler comigo aqui, não sei se eu também vou falar igual a minha, discípulos ainda que ocultamente. Você acha que se você for um discípulo oculto de Jesus, você vai ter alguma experiência com Ele? Estou perguntando. Você acha que se você for um discípulo oculto de Jesus, você vai ter alguma experiência com Ele? Não. Pois é, não vai mesmo. Olha comigo no 23 lá. Outro tipo de pessoas que não vão ter experiência com Deus da forma correta. 20 e o 3. Saíram, pois, Pedro e outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas os outros discípulos correu mais depressa que Pedro. Imagina, Pedro era um velhinho já, tá, pessoal? E chegou primeiro no sepulcro. E, baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo de um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegava primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, eles chegaram ali, eles viram o cenário, eles viram tudo que estava acontecendo, mas eles não conseguiam perceber o que estava acontecendo. E quem estava ali com eles? Pedro, um homem já bastante experimentado com Jesus. Você acha que simplesmente entender a letra da palavra vai resolver alguma coisa para você? Não vai. É necessário que você entenda o espírito da palavra, que você entenda a essência dessa palavra. Amém? Amém. Dando sequência aqui. Lá no 21. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Veja bem, Maria Madalena, ela chega naquele lugar e ela fala assim, segundo a Bíblia, se você quiser continuar a leitura, você continua depois, e ela fica lá um bom tempo, e ela fica, Deus, fala comigo, eu quero saber o que está acontecendo, eu não estou vendo o corpo de Jesus aqui, alguém roubou o corpo, essa pedra foi mexida, alguma coisa aconteceu aqui, e ela começa a buscar de Deus revelação para aquele momento, e ela começa a falar, Deus, eu quero entender o que está acontecendo, e todos iam e vinham, e ela dizendo, eu não saio daqui enquanto não tiver uma experiência com Deus, eu não saio daqui enquanto eu não ver resposta para aquilo que eu vim buscar. Diz a palavra que ela saiu cedo daquele lugar, ela saiu muito cedo, então, ou seja, ela largou tudo que estava fazendo, e ela foi atrás de uma resposta para a vida dela, da mesma forma que Tomé fez. Tomé, ele estava insatisfeito com aquela situação, amém? Uma semana depois, Jesus chega naquele mesmo lugar, e eles estavam ali ainda fechados. Diz a palavra que Jesus chega e ele não fala com ninguém, ele vai direto em Tomé, e ele fala assim, Tomé, é uma experiência comigo que você quer? E aí Tomé fala, sim. Aí ele fala assim, coloca a tua mão aqui, coloca a tua mão aqui. Aí Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Nesse momento, Tomé está dizendo, está declarando que aquele Jesus é Senhor dele e Deus dele.
Porque ele está tendo uma experiência com o próprio Jesus. A experiência dos outros apóstolos não valia para ele, mas a experiência que ele queria ter com Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Meus queridos, muitas vezes nós vivemos da experiência dos outros, mas aquele Tomé, ele no final daquele discurso, ele fala assim: Senhor meu e Deus meu, porque ele teve uma experiência com Deus. Então vamos seguir. Maria Madalena foi a mesma coisa. Ela viu a pedra mexida, ela viu tudo que estava acontecendo naquele lugar, e ela viu aquele cenário todo, e ela, inconformada com aquilo, ela falou assim: eu não saio daqui enquanto eu não tiver uma experiência com meu Deus. E ela fica naquele lugar. As pessoas entram e saem do sepulcro, entra e sai, e nada a ver. Mas de repente, ela olha lá dentro, e ela entra de novo, e ela vê 2 anjos naquele lugar. E os anjos começam a conversar com ela. Vamos ver isso? Lá no 17, por favor, pessoal. Vou ler a partir do 16. Volta comigo no 15, tá? Perguntou-lhe, 20:15, tá? Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? O que procuras? Ela, supondo, ela ainda não estava entendendo, ela, supondo que ele era o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Já mudou o tom da voz. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai. Aí ele diz: subo para o meu Pai e vosso Pai, para que o meu Deus, o vosso Deus. Então subiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contara o que lhe dissera essas coisas. Então veja bem, Maria Madalena, ela teve essa experiência com Deus, e ela fala assim: eu vi o Senhor, eu vi o Mestre. E ele fala assim: Maria Madalena, o mais importante não é você estar comigo aqui nesse momento. O mais importante não é você ficar aqui. Você vai ter muito tempo para estar comigo, mas o mais importante é que você saia daqui e anuncie o que aconteceu nesse lugar. O mais importante é que você saia daqui e diga para as pessoas o que aconteceu nesse lugar. E ela fala assim: eu tive a minha experiência com Deus, eu vi o Mestre. E aí ela sai dali, ela começa a anunciar para aquelas pessoas o que de fato aconteceu naquele lugar. Então vamos juntar tudo isso. Tomé, aquele homem que muitos de nós falamos muitas vezes que ele era uma pessoa incrédula. Ele disse: não, eu não aceito isso. Todo mundo aqui teve experiência com Jesus? Sim. Você não estava aqui, Tomé. Eu sinto muito, eu não invalido o que aconteceu aqui, mas eu só vou aceitar se eu tiver a minha experiência com o Mestre. E ele começa a dizer aquilo com ousadia. Passado alguns dias, o Mestre vem e vai direto nele e fala com ele. Eu e você, muitas vezes, nós fazemos uma oração de 5 minutos e nós queremos que Deus abençoe o nosso dia inteiro. Nós queremos que Deus coloque a galáxia inteira aos nossos pés. É assim que acontece? Assim não vai acontecer, meus queridos. Quanto tempo nós gastamos na presença de Deus? E nós queremos que Deus responda todas as nossas perguntas em 5 minutos. Como eu falei para você, muitos jovens
criança ateia. Mas vamos lá, faz de conta que aqui está Deus, faz de conta que eu sou um jovenzinho, e aí eu estou aqui. Jesus pergunta assim: onde você vai, Rogério? Ô Jesus, maravilhoso, ô legalzão, eu só vou aqui atualizar meu WhatsApp, atualizar aqui o meu Facebook, coisa rápida, já volto. Ele fala assim: Rogério, onde você vai indo? Eu falo assim: ô Jesus, o senhor não entende nada de Justin Bieber? Aí você fala: não dá para conversar com o senhor, eu preciso, o senhor entende de hip hop, é isso aí que fala? O senhor não entende nada, deixa eu ir ali, só vou dançar com a minha turminha. Jesus, aí fala: Rogério, onde você vai indo? Jesus, é o seguinte, eu só vou dar um pulinho ali, uma festinha, é um negocinho legal, só vai ter uns negocinhos lá que o senhor não pode ir, porque o senhor não gosta do que vai ter lá. Nós deixamos de ter experiência com Ele e procuramos experiências lá fora. O oposto disso, Tomé, ele disse: eu não saio daqui enquanto eu não tiver a minha experiência com Deus. Muitos jovens, muitos de nós, queremos ter experiências com Deus sem conteúdo, sem entender a palavra. Aí nós falamos assim: galera, ora para mim, meu pai está chato, sabe? Meu pai não está deixando eu vir no ensaio. Aí o galego fala assim: como é que está teu boletim na escola? Não, galego, eu quero que você ore para mim, nada a ver com boletim na escola, é só para orar comigo. Não, eu quero entender por que o seu pai não te libera. Galego, é o seguinte: meu pai não deixou namorar, minha mãe não deixou namorar. Por que ele não deixa? Ele não deixa namorar porque meu pai é chato, minha mãe é chata, não dá para você falar com eles? Aí o galego fala assim: vamos conversar aqui, vem cá. Não, galego, eu não quero conversar, eu quero que você vá falar com meu pai e com a minha mãe para liberar para namorar. Vocês estão me entendendo? Meus queridos, muitos de nós queremos que a experiência dos outros vai valer para a gente. É assim que funciona ou não é? Muitos de nós falam assim: pastor, está uma crise lá em casa, pastor, eu queria que o senhor fosse lá expulsar todos os demônios que estão lá. Eu chego naquela casa, eu fico arrepiado. Adianta o pastor dar oral expulsar os demônios e o pastor acaba de sair, vocês trazem eles de volta? Pastor, eu queria que o senhor orasse para minha esposa. Mas por quê? O senhor não conhece a fera, o senhor não conhece a onça, a bicha é pimenta. Então vamos lá, como é que tem sido o seu tratamento para ela? Não, pastor, eu quero que você ora com ela, não quero responder as coisas que o senhor está perguntando aí. Vocês estão me entendendo? Muitos de nós queremos que as experiências dos outros funcionem nas nossas vidas, e isso não vai acontecer, meus queridos. Maria Madalena, quando ela saiu de manhã, ela saiu determinada para ter um encontro com Deus, para ter uma experiência com Deus. E aquela experiência era a experiência que ia mudar a vida dela. Aquela experiência ia mudar ela para todo sempre. Quantas vezes você sai da sua casa determinado e fala assim: eu vou na igreja, eu vou naquele lugar, mas eu vou com o meu coração naquele lugar, eu quero ter uma experiência com Deus que vai mudar a minha vida. Você faz isso? Você sai da sua casa com essa determinação? Ou você fala assim: não, eu vou na igreja hoje porque eu não tenho o que fazer, eu não gosto do Fantástico, está chato o Fantástico agora, e se eu não for também na igreja, o meu líder vai me ligar, o pastor vai me ligar na segunda-feira, então é melhor ir na igreja, e chego lá sempre, tá, todo mundo me vê, tá bom assim. Meus queridos, esse tipo de experiência não te leva a lugar nenhum, não nos leva a lugar nenhum, mas a experiência que te leva realmente para próximo de Deus é a experiência que você tem com Ele, que muda a tua vida. Aquela mulher, quando saiu daquele lugar, ela saiu dali assim:
eu tive minha experiência com Deus, e automaticamente ela foi lá revelar para quem? Para os discípulos, para aqueles que deveriam ser eles, os homens que deveriam ter a sensibilidade para entender aquele tipo de acontecimento naquele lugar. Mas ela chega e anuncia, aí eles voltam correndo para aquele lugar, e aí eles começam a ter a transformação de vida. Meus queridos, Deus, Ele nos trouxe para cá nesses dias, para que nós pudéssemos entender algumas coisas. Quando Ele falou assim para o profeta Jeremias, vai para a casa do oleiro, que lá eu vou falar com você, naquele lugar eu vou falar com você, naquele lugar eu vou te mostrar o que vai acontecer, como que eu vou trabalhar, de que forma que o processo vai acontecer. Então ele chama aquele profeta naquele lugar, e o profeta começa a olhar, e ele começa a ver aquilo que nós vimos aqui, exatamente o que nós vimos aqui. Ele pega aquele barro, ele começa a trabalhar aquele barro, ele começa a operar aquele barro de forma manual, de forma difícil, porque aquele barro precisava ser moldado segundo o projeto que estava na mente do oleiro. E aquele barro de repente não está legal, e ele se desfaz, e aí ele começa a fazer de novo, e faz um vaso sem perfeição, mas um vaso que estava pronto para receber a glória de Deus. E aquele vaso é transformado, mas ele fala assim: se você entender que a minha palavra é agradável para você, ela é a melhor forma de você proceder nessa geração, nesse tempo. Se você entender isso, eu vou reter todas as maldições e vou liberar sobre a tua vida todas as bênçãos. E se você entender que você vai viver de forma autônoma, de forma longe de mim, de forma sem a minha bênção, eu vou reter todas as bênçãos, e eu vou liberar sobre você as maldições que estão contidas aqui. E Jeremias tem a responsabilidade de anunciar isso para as pessoas. Então vamos lá. É difícil nós sermos mensageiros da desgraça. Muitos de nós, muitas vezes, anunciamos para as pessoas só as coisas ruins. Quando você senta do lado de uma pessoa e você vê uma pessoa passando por uma dificuldade, ao invés de você falar assim: peraí, para. Eu tenho um Deus que pode mudar isso aí. Eu tenho um Deus que pode transformar essa situação. Muitas vezes você fala para ela assim: olha, é o seguinte, tem um médico ali que entende esse negócio, tem um psicólogo em tal lugar, eu vou te passar o telefone dele, eu vou te indicar um terapeuta, eu vou te indicar uma medicação perfeita. E você esquece que nas tuas mãos, na tua boca, existe uma mensagem para ser passada, existe algo para ser ministrado para dentro das pessoas, e você não utiliza isso. Muitas vezes nós esquecemos de utilizar aquilo que Deus colocou dentro de nós, e foi para isso que nós somos chamados à casa do oleiro nesses dias, meus queridos, para que você saísse daqui cheio da glória de Deus. E ao estar cheio da glória de Deus, meu querido, você vai ter condições de ministrar isso de forma plena, de forma que Deus vai ter a totalidade da sua vida, e você vai poder dizer assim: eu tive a minha experiência com Deus. Nessa noite, eu queria que você lembrasse assim: a próxima geração, ela precisa de receber a minha informação. Não é porque meu pai é crente que eu vou ser crente. Não é porque as pessoas vêm na igreja que elas vão continuar sendo crentes. Muitos se desviam, muitos fracassam, muitos têm dificuldade em continuar. Mas eu e você que estamos aqui nessa noite, nós nos enchemos do Espírito Santo, nós nos enchemos?
E o que você vai fazer com essa mensagem que você recebeu? Fique em pé comigo. O que você vai fazer com essa mensagem que você recebeu? É para você utilizar. Curva a tua cabeça, meu querido. É para você utilizar nos seus dias difíceis. Lembra assim, quando o dia difícil chegar, quando a dificuldade chegar, as únicas coisas que vão te sustentar, meus queridos, é a palavra de Deus e as experiências que você teve com Deus. A minha família teve um dia que nós, continua com a tua cabeça baixada, orando, meus queridos. A minha família teve um dia que nós tivemos um acidente e quase toda a minha família sofreu muito com esse acidente. A minha filha fraturou a quinta vértebra, a minha esposa teve vários machucados. O Juninho foi o único menino, o único que estava naquele lugar sóbrio, que estava com a sua mente tranquila, e ele dizia assim: calma, Deus está no controle, Deus está nesse lugar, tudo está sob controle, Deus está aqui, nada vai acontecer. E nós fomos todos para os hospitais, esparramados lá por Londrina. E aí Deus operou um milagre. A minha filha, que estava com a terceira e a quinta vértebra quebrada, poderia não mais andar, está aqui para a glória e honra de Deus. Aleluia. O Juninho, o meu filho, desde pequeno, ele passou por várias lutas na saúde. Quando ele era pequeno, ele teve salmonela. O médico falou assim: leva para casa para que ele possa morrer em paz, descansando. Mas ele está aqui para a glória e honra de Deus. Quando ele, Juninho, tinha 11 anos, nós fomos fazer uma viagem. E quando nós voltamos da viagem, o Juninho ficou 10 dias internado. E o laudo podia ser leptospirose, toxoplasmose, não sei o que era lá. E vários meninos de 11 anos naquele dia morreu. Naquela semana morreram. Mas o Juninho está aqui para a glória e honra do nosso Deus. O mês passado, o Juninho foi, mês passado não, esse ano quase que todo, o Juninho foi para os hospitais de Londrina, porque os médicos estavam investigando uma deficiência no coração dele. E nós estávamos mais uma vez lutando contra uma enfermidade. Eu quero dizer para você, meus queridos, que tudo isso que aconteceu só nos fortaleceu. Esses dias atrás, nós ficamos sabendo que ele tinha um sopro no coração. E aí eu disse assim: um sopro no coração? Rapaz, eu estou acostumado a lutar com o chefe do sopro no coração. Eu estou acostumado a lutar com o chefe do câncer. Eu estou acostumado a lutar com o chefe das enfermidades. Então não é um sopro no coração que vai tirar a vida dele. E nós fomos lá semana passada, os médicos disseram: ele não tem nada, ele está curado. Meus queridos, por que eu estou dizendo isso para você? Muitas informações que vêm aos nossos ouvidos, elas vêm para nos destruir. Eu tenho certeza que na tua família você tem ouvido várias palavras de derrota, várias informações que têm
sentido de destruição, que querem destruir os teus sonhos, que querem te levar para um deserto, que querem te levar para o sofrimento, para a desistência. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, com toda a autoridade nessa noite, você serve um Deus que pode todas as coisas. Você serve um Deus que pode muito mais. Você serve um Deus que pode curar não só você, mas pode curar toda a tua geração. Você serve um Deus que pode mudar a tua história. Você serve um Deus que pode fazer com que haja vida e vida abundante na tua casa. Um Deus que pode suprir todas as tuas necessidades. Só que quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não conhecemos esse Deus de andar com Ele, nós temos uma tendência muito fácil de fracassar. Ô Tiago, está pronto o vidinho? Eu queria que você continuasse com a sua cabeça baixada, que você continuasse em espírito, mas que você ouvisse essa mensagem. Pode apagar a luz? Eu sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser super-herói, ter poderes para me transformar nos heróis. A ferida não dói, e na tristeza eles podem voar, eles podem voar, mas eu não sei voar. Eles podem voar, mas eu não sei voar. Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé. O plano de Deus eu conheci, eu descobri o que de mim Ele quer. Ele quer que eu carregue a minha cruz, Ele quer pelas mãos me guiar, me tirando das trevas, me levando para a luz. Ele quer me ensinar a voar. Com Deus eu posso, com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. A gente pode, em Deus. Posso voar, com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso, e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Pode manter a luz apagada. Ainda com a tua cabeça curvada, eu queria desafiar você a fazer como Tomé fez. Com Deus você pode voar, meus queridos. Mas eu queria que você fizesse um tempo agora de oração, um tempo onde você dizia assim: Deus,
Eu quero ter a minha experiência com o Senhor, Pai. Eu quero falar igual Tomé falou: Senhor meu e Deus meu, mas de verdade, Deus. Começa a levantar um clamor, começa a dizer palavras para o Senhor. Deus, eu desejo ter a minha experiência com o Senhor. Deus, eu desejo ter a minha intimidade com o Senhor, meu Pai. Eu desejo buscar o Senhor sobre todas as coisas, Pai. Não importa a experiência que já tiveram aqui no meio, Senhor. Não importa as experiências que já existiram aqui, Pai. Mas eu quero a minha experiência com o Senhor. Deus, eu necessito da minha experiência. Eu não quero sair daqui sem ter a minha experiência com o Senhor, Pai. Não é incredulidade minha, mas é minha necessidade, Senhor. É minha necessidade, Deus. É minha necessidade, Senhor. Coloca de novo. Coloca bem baixinho o vidinho lá. Começa a dizer: Deus, eu preciso da minha intimidade com o Senhor. Eu preciso desse tempo com o Senhor, Pai. Deus, eu não vou sair daqui se eu não tiver essa experiência. Levanta o seu clamor, meu querido. Essa é a sua oportunidade. Esse é o tempo teu com Deus. Eu queria ser super-herói, ter poderes para me transformar nos heróis. A ferida não dói, e na tristeza eles podem voar. Eles podem voar, mas eu não sei voar. Eles podem voar. Você que fala em línguas, meus queridos. Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé. O plano de Deus eu conheci. Eu descobri o que de mim Ele quer. Ele quer que eu carregue a minha cruz. Ele quer pelas mãos me guiar, me tirando das trevas, me levando para a luz. Ele quer me ensinar a voar. Com Deus eu posso. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar. Deus, eu quero orar aqui nessa noite, Pai, para que esses amados, Senhor, possam realmente voar, para que eles possam, Senhor, aprender a amar a palavra do Senhor, aprender a desejar a experiência com o Senhor, Pai, a não negociar que estar na Tua presença, Senhor, e estar em outro lugar. Deus, eu oro agora, Senhor, pedindo graça a favor do Senhor, em favor dessa casa. Deus, nós sabemos que há vidas aqui, Senhor, que amam o Senhor e não negociam o Senhor, Pai. Mas Deus, existem pessoas aqui, Deus, que podem estar prestes a ceder, meu Pai, prestes a desistir, Senhor. E nós queremos nessa noite, Pai, proteger eles, Senhor. Eu clamo agora ao Senhor, Pai, que o Senhor possa mudar a história daqueles que estão desenganados, meu Pai, daqueles que estão pensando em desistir, Senhor, daqueles que estão, Pai, pensando em negociar algo precioso que o Senhor colocou nas mãos deles, algo precioso que o Senhor já entregou nas mãos deles, Pai. Deus, não permita que isso aconteça, Senhor. Não permita que isso aconteça, Deus. Meus queridos,
Se existe alguém entre vocês aqui que precisa de uma oração, que precisa de fazer algo, alguma entrega para Deus nessa noite, por favor, venha aqui bem rapidinho, que nós já estamos chegando quase 10 horas. E eu sei que vocês têm compromisso amanhã. Nós queremos orar com vocês, antes de vocês ir embora. Se você precisa de uma oração, se você entendeu a palavra, e você precisa de uma oração, vem aqui na frente. Não perca essa oportunidade. Nós queremos orar por você.